Oi pessoal, tudo bem? Recentemente saiu uma nova decisão, no caso Samarco, e ela acabou causando alguns burburinhos, má interpretação. Então, nosso papel, como sempre, é trazer ela aqui e explicar os pontos principais e sanar aí essas dúvidas que estão surgindo. Essa aqui ao fundo vocês podem ver é a decisão. Ela trata sobre o AF, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, e as posturas que a Renova e suas mantenedoras têm tomado aí diante do Judicial, tá? Ela veio em decorrência de um pedido do Ministério Público e da Defensoria sobre as negativas que a Fundação Renova tem dado a pedidos de AF e cortes indevidos também feitos em razão aí da pessoa ter aderido ao Novel, que é aquele sistema de indenização simplificado. Então, antes da gente entrar nos pormenores da decisão, em suma, a maior parte da decisão ela explica, o que é o AF, a natureza jurídica do AF. O juiz traz aí as alegações do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, muitas pessoas pegaram esses trechos do pedido do MP e do pedido da Defensoria e entenderam que isso era decisão, Portanto, não é. O que o juiz colocou, o conteúdo da decisão, ele está após esse trecho aqui, é o relatório, e aí vem os pedidos. Os pedidos que ele analisou foram esses, e aí algumas pessoas pegaram esses pedidos aqui e entenderam que isso faz parte da decisão, tá? O que o juiz realmente decidiu, ele tá daqui para baixo. Ele traz, toda vez que vocês veem que o texto encurta, isso é uma citação de alguma outra decisão ou de algum outro pedido feito aí pelas empresas ou decisões anteriores, decisão de tribunal, isso é uma citação. E aí ele dá os comandos, ele explica a fundamentação dele e dá a decisão. Então eu fiz um esqueminha aqui para poder explicar para vocês, que basicamente é o que a sentença... Isso é o que a gente já sabe, Isso está no TAC desta forma, e a Fundação Renova e suas mantenedoras tentam a todo custo dar uma explicação diferente, tentar mudar a natureza jurídica e tentar incorporar o AF às indenizações como se o AF tivesse caráter de indenização, e não é. Ele é um programa diferente, distinto. A natureza dele é alimentar, indisponível. Então ele não se mistura com a indenização em momento algum, como a fundação e as mantenedoras tentam fazer. O AF ele veio em decorrência do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial, tá? Ele vai ser pago por tempo indeterminado. O tempo dele é até que as condições para a retomada da atividade econômica sejam reestabelecidas. E quem é que fala que foi restabelecido? Somente o CIF ou o Judiciário. Tá? A Renova ela não tem atribuição nem competência para isso, nem a Renova nem as mantenedoras. E na decisão, o juiz ele ainda pede para que a Renova se abstenha de dar esse tipo de conclusão, de negar AFs sob essa ótica de conclusão, de o que é emergencial e o que não é, que isso é cargo do Judiciário. Tá? Algumas decisões de negativa de AF, a argumentação da Fundação Renova é que seria um programa emergencial e após o longo período que já se passou não existe mais a emergência, mas o juiz ele foi claro em falar que quem determina se é emergência ou não é ele e não a Renova. Os programas indenizatórios aí são o Novel e o PIN, e eles têm um tempo determinado, O Novel, salvo engano, são 174 meses que eles indenizam, e o PIN, o pessoal tem recebido aí lucros cessantes anuais, vai até 2025. Então são dois programas totalmente distintos e não devem se misturar. E qual foi a decisão? Aqui eu trago para vocês já os comandos judiciais da decisão. A Renova ela cortou AFs de algumas pessoas que aderiram ao Novel
alegando que o termo de quitação ele dá quitação também ao AF, né? E como a gente explicou, a natureza do AF é outra, não pode se misturar. E o comando judicial foi que essas pessoas que já recebiam AF e tiveram o AF cortado, precisa-se restabelecer esse AF em 15 dias sob pena de multa diária. E outro burburinho que tem acontecido aí é que esta multa ela é do judiciário, tá? Ela não vai para o atingido, infelizmente. Então não é uma verba que, se a fundação tiver que pagar essa multa, ela não vai para o atingido, ela vai para o judiciário. O outro comando é que a fundação renova também, promova o pagamento retroativo, ou seja, esse período que a pessoa ficou sem receber, ela vai receber ele inteiro, corrigidos e com juros, né? E aí tem 120 dias para a fundação estar fazendo esse pagamento e pode parcelar em 4 vezes também. Para quem nunca recebeu o AF, tiveram várias pessoas que após, né, entrar o Novel ou que concluiu o cadastro, a pessoa fez a solicitação do AF. E a fundação tem negado, né, essas pessoas sobre essas escusas de que não existe mais emergência, que a pessoa, ao dar a quitação ao Novel, ela abriu mão de todo o resto, como se o processo reparatório fosse todo um só, né? E a gente já explicou aqui que AF e indenizações são duas coisas diferentes. Então, o juiz ele determinou que a fundação se abstenha de negar a elegibilidade das pessoas atingidas ao direito ao AF, sob o fundamento de que o pagamento de indenização e assinatura do termo de quitação exigido aos atingidos que aderiram ao Novel importa a exclusão do direito ao AF. Então, é isso aí, a categoria dos atingidos que estão no processo de obtenção do AF é que estão aí nesse comando, né? São as pessoas que pleitearam o AF e que foram negados falando isso aí, ó. Você já entrou no Novel, você não tem direito. O juiz mandou a Renova parar com isso. E as pessoas que ele já negou é que ele promova a imediata avaliação do requerimento do AF, em favor daqueles que tiveram tal direito negado sobre esse fundamento do pagamento das verbas indenizatórias e na assinatura do termo de quitação exigido no Novel. Ou seja, o pedido que foi feito pelo MP é que fosse deferido imediatamente esses AFs. O juiz não atendeu esse pedido, então não vai haver deferimento automático de AF para ninguém. Vai ser feita uma nova avaliação, vai ser feito uma nova análise do caso e a fundação também vai precisar dar aquela conclusão final, né? Ele vai ter que analisar caso a caso, ela não pode negar genericamente, mas vai ter que analisar o caso e deferir ou deferir se a pessoa preenche aqueles requisitos que o AF pede, né? E a fundação também tem negado alguns AFs do pessoal que mora nessas regiões aí da portaria 58, né, da deliberação 58 do CIF, sob a alegação de que essa portaria ela teria sido suspensa aí pelo judiciário, e o juiz esclarece aí na decisão de que ela não foi. Ela é válida, plena e está exercendo seus efeitos. Então a fundação também precisa reavaliar esses casos aí que ela negou. E por fim, o juiz ele aplicou uma multa na Fundação Renova por litigância de má-fé, né? O que significa isso? O juiz entendeu que a Renova ela tem agido com má-fé processual, ela está agindo contra, né, a razão dela existir, né? Ele até coloca aqui na decisão, ó, que ela adota posicionamento contrário a decisões anteriores, né, como você consegue ver pela fundamentação das petições dela, e atua em sentido contrário à sua finalidade de reparação, ou seja, a Fundação Renova ela existe para promover essa reparação e está agindo de forma contrária, tutelando aí o interesse econômico das suas mantenedoras. Então ele aplicou essa multa, né, de 250 mil, ela vai para o juízo, ela não vai para atingidos, como aí o pessoal tem falado. E a gente entende isso como uma vitória significativa aí para os atingidos, né? Que o juiz
reconheceu a má-fé e a postura reprovável da Fundação Renova e suas mantenedoras dentro do processo. Toda vez que sai uma decisão, elas pegam e interpretam unilateralmente, já sai fazendo aquilo ali da forma que elas entenderam, sem autorização do CIF, do Judiciário, promove uma verdadeira bagunça nos territórios. E o juiz, ele entendeu isso aí e deu essa reprimenda aí à Fundação Renova, né? E aí reiterou algumas proibições, que é essa de efetuar a suspensão unilateral de AFs. O juiz ele já havia dado comandos semelhantes a esse, e bem como também adotar essa interpretação genérica para recusar a avaliação do AF, né? Sair recusando assim em massa com aquela mesma justificativa, textinho padrão. Eles vão ter que individualizar cada análise, né? E também proibidas de adotar qualquer interpretação unilateral para afastar o estado de emergência, que é aquilo que eu falei, eles querendo dizer que já passou a emergência, que o emergencial já acabou. Isso quem determina é o juízo, tá? Isso foi o que teve na decisão, causou aí algumas confusões, o pessoal não soube interpretar a sentença, e é o que a gente sempre fala aqui no canal. Tem alguma decisão judicial, tem alguma questão judicial, procura um advogado. Ele é a pessoa mais indicada para estar explicando isso aí. Grupos de WhatsApp, outras pessoas que pegam e leem a sentença e acham que conseguem interpretar, às vezes é um perigo por causa disso. A pessoa não entende o que é dispositivo, o que é, né, a conclusão, o que é o relatório, e aí toma tudo que está escrito ali como decisão. E muitas das vezes não é. Então, espero que tenha sanado as dúvidas de vocês e até a próxima.